Ok. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, professor. Ok, muito obrigado. Então, pessoal, mais uma vez, né? Muita gente chegando, então, bom dia. O mesmo movimento de sempre, tá? As pessoas foram chegando, se eu não conseguir escutar, porque eu posso estar falando na hora, aí vocês me dão um alô e eu volto e aceito aqui a pessoa. Aí a gente sabe, como sempre, que chega um minuto que já todo mundo já chegou e aí já não tem mais problema, tá? Então, aí vocês me ajudem aí com esse monitoramento. Então, nós estamos hoje agora na quinta aula, tá? No nosso quinto encontro, na verdade. Desculpem, estou meio gripado hoje. E a gente fecha hoje aqui o conteúdo de limites, ok? Então, limites infinitos. Esse nome fundamentais aqui não era para estar aqui não, mas tudo bem. Antes de... Por mais que eu olhe os slides, sempre fica um detalhe, dois ou mais, né? E aí eu tento consertar antes de enviar para vocês o PDF e tal. Mas é porque tem esse conteúdo, né? Também, mas no esquema de aula de vocês, o conteúdo que está lá é esse aqui, né? O Teorema do Valor Intermediário, que para quem tem aquela lista de aulas, né? Distribuição de aulas, o que a gente já deveria ter visto isso. Mas nós estamos bem, né? O conteúdo vai ser cumprido até antes, né, dos dias de aula, né? Temos 2 dias antes da prova, que são dias reservados para exercícios. Então, até lá, com certeza, tudo que nós temos que ver, nós veremos. Nem sempre na mesma ordem, na ordem que está no documento, né? De distribuição de aulas. Mas, professor, a prova é quando? Não lembro a data agora não, mas eu mando hoje para vocês aqui. Eu não mandei, né? Faltou. Era para eu anexar, na verdade, o documento. Eu achei que tinha anexado na última aula e não foi, né? Alguém me mandou um e-mail perguntando isso. Mas tudo bem. Hoje eu mando para vocês a distribuição, né, das aulas. Foi feita pela coordenação da disciplina. E nessa distribuição tem todas as datas de provas e a distribuição dos conteúdos também por dia de aula, né, por blocos. E aí dá para vocês se orientarem bem. Eu não lembro agora não, mas se eu não lembrar, por favor, me lembrem até o final da aula. Heron, não esqueça, mandar para a gente. Mas eu mando. Então, vamos lá. Nós vamos seguir esses temas aqui. Um deles a gente já viu a aula passada, mas muito foi o limite infinito, né? Eu falei para vocês, esse tipo de limite é a definição formal. Nós já vimos uma definição informal, algumas figuras, e nós vimos as propriedades dos limites infinitos. Vimos gráficos também, só que os gráficos estão no outro PDF anterior que eu mandei para vocês, né? Então, essas propriedades que estão aqui, todas elas são demonstradas, e nós discutimos algumas delas, ou todas elas, se não me engano, e alguns exemplos para dar ideia de como é que aparece, né, no cálculo de limite esses infinitos, tá? Esses limites infinitos. Tá? Então, esse exemplo aqui é um exercício, né? Copiando um exercício, você tem 2 funções e os limites, veja, os 2 tendendo para 3, né? Importante. Esse limite é infinito menos infinito e esse limite mais infinito. Tá? Então, nós vamos usar aquelas propriedades para resolver esses limites aqui, usando as propriedades daquela tabela lá. Ok? Então, olha só, as propriedades de limites que nós vimos anteriormente, elas se mantêm aqui, algumas, não todas as propriedades, elas se mantêm aqui para limites infinitos, tá? Por exemplo, limite da soma, é soma dos limites, limite do produto, é produto dos limites, limites do quociente, e por aí vai, tá? Então, limite dessa soma aqui, eu tenho x, que é a variável, e aqui essa função f de x, então eu tenho uma soma, limite da soma, soma dos limites. Então, veja, limite
de uma função, esse aqui é um polinômio de primeiro grau, tá? A gente já sabe que é uma função contínua. Tá? Então, vamos lá. Permitir, já foi. É uma função contínua, y igual a x. Então, para resolver esse limite, basta substituir o número 3 em x, né? Então, o limite de x, quando x tende a 3, é 3, porque nós substituímos o x aqui, o 3 aqui, tá? E esse limite, nós temos a informação que foi dada aqui no exercício. Né? Ele vale, esse mais é esse mais aqui, e essa informação vale menos infinito, tá? Então, isso é 3 menos vezes mais menos, então 3 menos infinito. Essa é uma propriedade de limite infinito. Que propriedade é essa? Deixa eu citar aqui para vocês. Você está somando uma constante com o mais infinito. Tanto faz somar constante com mais ou menos infinito, o infinito se mantém. Ok? Como sempre, né? Então, vamos lá. Permitir. Voltamos aqui. Então, soma de constante com infinito, mantém-se o infinito, tá? Então, constante menos infinito é o menos infinito. Limite da diferença, a diferença dos limites. Então, são essas propriedades que de adição, subtração, multiplicação, divisão, elas se mantêm com limites no infinito também. Porque aqui a tendência é numérica, então, aquelas propriedades, elas se mantêm. Então, limite da diferença, a diferença dos limites. Observe que nós temos aqui, essa informação nós já conhecemos, foi dada, x tendendo para 3, g de x, tá? Então ela vai ser menos infinito, mais infinito, perdão. Esse menos é esse menos. Veja, essa função aqui é uma função racional, tá? Ela é contínua para todo número diferente de zero, né? Porque x aqui não pode ser zero, está no denominador. Mas aqui é 3, então não tem problema. Então essa função é contínua para x em 3. Então, resolver esse limite é substituir o número 3 no lugar de x aqui e fazer a conta. Então, semelhante ao item anterior, nós temos infinito menos um número. Né? Então, o infinito, somando ou subtraindo a uma constante, o infinito se mantém. Então, esse é mais infinito. É o que eu quero falar com a propriedade anterior. Então, o limite da diferença, mais uma vez, é a diferença dos limites. Essa informação foi dada no exercício, é menos infinito, existe um menos aqui, e também essa informação foi dada, é mais infinito. Nós teremos aqui, então, que multiplicar esses sinais, é uma propriedade de infinito, listada na tabela anterior. Então, nós temos menos infinito, isso também é uma propriedade de infinito, é menos infinito. Tá? É a primeira propriedade que temos lá. Mais infinito, mais infinito, mais infinito. Menos infinito, menos infinito, menos infinito. Mais uma vez, diferença aqui, não foi criativo. Né? Limite de uma diferença, diferença dos limites. E nós temos aqui o número 4, multiplicando por essa função. Mas, como eu disse a vocês, as propriedades de limite numérico, elas se conservam aqui, mesmo sendo limite infinito, o resultado sendo infinito, como aqui é número, aquelas propriedades que nós vimos para limites numéricos, elas se mantêm. Então, esse número 4, ele pode sair do limite. Tá? De modo que a informação aqui é 4 vezes o limite, que a gente já conhece, que é mais infinito. Menos essa informação que a gente já tem. Então, isso é mais, veja, constante positiva vezes infinito, também é uma propriedade. Se mantém o mais infinito. Tá? Constante positiva, 4 é positivo, né? Então se mantém esse mais infinito. Menos vezes menos vai ser mais, e nós temos de novo aqui a primeira propriedade listada na tabela anterior, mais infinito, isso é mais infinito. Eu estou um tanto gripado hoje, vocês vão ver, assim, eu falando muito pelo nariz hoje, vão ouvir, né? Me desculpem aí. Mais um exemplo, veja, aqui uma soma, né? Então, o limite da soma é a soma dos limites, e, de novo, a propriedade anterior, esse número está multiplicando por essa função, ele pode sair do limite, mesmo caso aqui. Então, nós vamos ter 2 vezes menos infinito, mais 7 vezes mais infinito. 2 é positivo, então esse infinito vai se manter, menos infinito, mais vezes mais é mais, 7
é uma constante positiva também, o sinal vai se manter. Então, menos infinito, mais infinito, isso é uma indeterminação. Nós não temos a informação nesse exercício suficiente para resolver essa indeterminação. À frente, ainda hoje, nós vamos ver várias indeterminações desse tipo que a gente consegue resolver o limite. Nesse exemplo aqui, algumas práticas para a gente utilizar as propriedades. Então, não temos informação aqui para resolver essa indeterminação. Ok? Então, foi só para identificar mesmo, como eu falei, né? Como eu já sabia disso, eu coloquei aqui em cima, resolver os limites ou identificar como indeterminação. Então, menos infinito, mais infinito é uma indeterminação, mais infinito, menos infinito também. Infinitos sinais trocados, na adição, é uma indeterminação. Na divisão também. Infinito dividido por infinito, não importa o sinal, é uma indeterminação. Ok? Mais um exemplo aqui. Veja, o limite vai se distribuir por todos esses fatores, né? Por todos esses termos dessa lei aqui. Vai se distribuir no f, no 10x e também no g de x. Veja, essa informação nós já temos, que é menos infinito, mais, e 10x é uma função polinomial do primeiro grau, é uma função contínua em R. Então, resolver esse limite é substituir a letra x aqui, a variável, por 3, ok? Então, nós teremos 30 aqui resolvendo esse limite. E o denominador, essa informação foi dada. Bom, então nós temos de novo aqui infinito mais uma constante, a propriedade é que o infinito se mantém, e o denominador é o mais infinito. Divisão de infinitos é uma indeterminação. Mais uma vez, nesse exercício, a gente não tem condições de resolver essa indeterminação. Então, é só para identificar mesmo. Um exemplo aqui tem a multiplicação de funções, tá? Então, veja que nós temos a função 5x, uma função fx e uma função g de x. São 3 funções multiplicando aqui dentro no argumento desse limite. Então, o limite vai se distribuir para cada uma desses termos que estão aí dentro. Limite 5x de f e de g de x. Todos com a mesma tendência. Olha, essa tendência não muda, tá? Então, função polinomial do primeiro grau é uma função contínua em R, portanto, vai ser contínua nesse número 3. Então, resolver esse limite é substituir o número 3. Essa informação nós já temos, né, que é menos infinito. Essa informação também foi dada, que é mais infinito. Então, teremos 15. Nós podemos fazer isso aqui na ordem que quisermos, mas resolvendo esse produto menos vezes mais é menos, né? E infinito vezes infinito é mais infinito. Isso é propriedade de infinito. Constante positiva vezes menos infinito, o sinal vai se manter. Então, constante não nula, né? E positiva vezes infinito, menos infinito. Aqui nós temos esse fator, esse termo aqui, x² menos 9, e aqui uma função f de x, tá? Então, produto, o limite vai se distribuir, mais uma vez, né, por esse fator e pela f de x. Observe, função polinomial do segundo grau, resolver esse limite é substituir o número 3, porque essa função ela é contínua em 3, tá? Em R, mas em particular em 3, que é onde interessa o limite. E essa informação nós já temos. Quando substituirmos o número 3, isso aqui vai dar 0. Então, nós vamos ter 0 vezes menos infinito. Constante vezes infinito, o infinito se mantém. Mas, se essa constante é não zero, é não nula. Tá? Como é o caso anterior aqui, ó, por exemplo. 15 vezes menos infinito, mantém o menos infinito. Mas 0 vezes infinito é uma indeterminação. Significa que tem infinitos resultados essa expressão matemática. Mais uma vez aqui embaixo, essa distribuição, né? O limite vai se distribuir aqui, para G e para fx. Então, depois dessa distribuição, função contínua, em 3, resolver substituir. Função contínua, porque é um polinômio de segundo grau, basta substituir o 3 para resolver. Essa informação foi dada no exercício, essa informação também. Então, sendo função contínua, resolver esse limite é 2 vezes 3. Então, esse é 6, esse daqui é 3 ao quadrado, isso aqui é 9, e mais infinito, menos infinito. Se você lembrar, tem lá no início, essa informação é menos infinito. Então, eu já multipliquei. Menos vezes menos, mais, ok?
Então, mais infinito é mais infinito, e nós teremos 6 menos constante não nula sobre infinito. Aliás, não importa se é nulo ou se não é. Constante dividido por infinito vai dar 0. Por isso que aqui ficou 6, tá? Então, número dividido por infinito, 0. Não importa o sinal desse infinito. Então, sobrou o número 6. A última questão, nós temos aqui de novo, o limite vai se distribuir, né, por esses fatores, ou por esses termos, como queira. Ok? Então, isso aqui é um quociente, o limite vai se distribuir aqui. Veja, quando você for calcular o limite de x, basta substituir o número 3. E o limite de f de x foi dado, é menos infinito. Essa informação a gente tem. Menos, mais infinito, que é o resultado dessa informação também. 3 dividido por infinito, se a constante dividida por infinito é 0, e menos vezes mais é menos, e nós teremos aqui constante mais infinito, constante ou menos infinito, na verdade, menos infinito, ok? Então, esses exemplos, eles estão aí para a gente reforçar ou recorrer à tabela, né, e treinar a memória com esses resultados envolvendo infinito e identificação de indeterminações envolvendo infinito. Olha, esse teorema está aqui, ainda continuamos nesse tema, tá? Limites infinitos, só que é um tipo um pouco diferente, que não está abordado nessa lista, nessa tabela anterior de propriedades. Esse teorema da conservação do sinal vai dizer o seguinte, olha, que se o limite de uma função, x tendendo a x0, é um número não nulo, tá? Então, perto desse número aqui, x0, perto desse número x0, a função definida aqui vai ter o mesmo sinal que esse número aqui, tá? E nós vamos ver isso. Por que esse teorema está aí, e você falou dele? Pelo seguinte, esse teorema vai nos ajudar a resolver limites onde aparece essa expressão aqui, ó, divisão por zero. Mas não, divisão por zero não é definida na matemática, sim, mas o limite dessa expressão, ela é calculada, tá? Assim como, observe, foi possível a gente calcular limite de uma indeterminação, 0 sobre 0, por exemplo, a gente já calculou, né? Então, essa fase aqui vai nos ajudar a abordar esse tipo de expressão, né? Divisão por zero. Só é resolvida dentro do limite, tá? Numericamente, isso aqui não é definido, tá? Nem determinação, não é definido. Okay? Numericamente, agora, dentro de limite, a gente consegue calcular limite desse tipo de expressão. O que esse... Professor, oi. Bom dia. No slide anterior ali, por favor. Sim. Na I. Sim. Na I, então, é esse. No próximo. Isso. Ali no 9 sobre mais infinito. Se por acaso a gente encontrasse ali o menos infinito mais infinito, a gente não, indeterminação. Travava aqui, parava aqui. Tá ok. Em qualquer parte, boa pergunta, em qualquer parte do limite que há indeterminação e você não consegue resolver essa indeterminação, travou tudo. Parou ali. Tá? Ok, obrigado. Qualquer parte do limite que aparecer indeterminação, não, se houver uma forma de contornar, resolver na indeterminação, algumas pessoas falam eliminar a indeterminação, ok. Se não, acabou ali, nesse exemplo, a gente está simplesmente reconhecendo, né, que é uma indeterminação. Mas é isso aí, boa pergunta. Então, o que é que vai acontecer nesse tipo de limite? Vai acontecer o seguinte, olha, você vai ter sempre para aparecer o limite do tipo constante sobre zero, você vai ser obrigado a ter uma razão aqui, um quociente, limite de um quociente. Em que, quando você substituir esse número x0 no numerador, vai dar um número não nulo, que eu chamei de k, e quando você substituir o x0 aqui em g, isso vai dar 0. Então, esse tipo de limite, ele tem 3 opções de resultado que podem acontecer. Ou ele vai ser mais infinito, ou menos infinito, ou não vai existir o limite. Esse limite aqui, ok? E o que o teorema anterior vai dizer, é o que está listado nessa tabela aqui, mas aí eu vou olhar com vocês, vai ser o seguinte, olha, o resultado desse limite vai ser mais infinito ou menos infinito, tá? Vamos pensar assim, por enquanto. Depois a gente vê o não existe. O não existe é quando os laterais forem diferentes. Então, esse teorema a gente já sabe.
o que vai acontecer? O resultado vai ser mais infinito ou menos infinito, dependendo do sinal da expressão no denominador e do sinal também do numerador, dessa constante k. Então, para resolver esse tipo de limite, que eu chamei de constante sobre zero, né? Resolver esse tipo de limite, nós precisamos estudar o sinal dessa expressão k sobre g de x em torno do x0. Por que em torno do x0? Porque é onde interessa calcular o limite. Tá? E o teorema, aquele teorema que eu falei para vocês, vai estar justamente aqui nesse resultado. Porque, veja, o limite original tem uma f e tem uma g. Mas a resposta desse limite, mais infinito ou menos infinito, vai depender do estudo não da f sobre g, mas do número que você obtém aqui em cima, k, e da própria g. O que é que significa? No cálculo, na resposta desse limite aqui, não precisa estudar o sinal da f original, que inclusive pode ser bastante complicado, nós vamos ver exemplo. Tá? Então, esse teorema nos liberta de uma complicação a mais, né, que pode ser estudar o sinal dessa função geral. Nós não vamos precisar estudar o sinal dessa função toda, apenas desse número que é obtido, né, nessa substituição, x0 substituído aqui, e do denominador. Então, desse quociente aqui. Então, veja, esse quociente aqui vai dar zero em x0, tá? Então, por isso que eu estou escrevendo essa expressão desse modo, e ele é dado na tabela também desse modo. Se esse sinal aqui de cima é positivo e o sinal dessa expressão abaixo for positivo, então vai dar mais infinito. Tá? Se o numerador é positivo, se essa constante é positiva e o sinal abaixo vai dar negativo, então isso vai dar menos infinito. E o contrário também, né? Se k aqui é negativo e aqui o sinal é positivo, se k é negativo, o sinal é positivo. Cobrindo todas as possibilidades de sinais para essa expressão. Tá? E o resultado vai ser sempre... Perdão, tá? Pela direita do zero aqui, tá, gente? Pela esquerda do zero, pela direita e pela esquerda do zero. Eu já estou falando já lá na frente. Me desculpem, eu estou meio baqueado hoje, me perdoem aí, tá? E não é Covid, eu sei, porque eu já fiz o teste, é gripe mesmo. E mesmo se fosse Covid, seria menos, porque eu já fui vacinado já há muitos meses. Então, tá aqui, eu já falei isso aqui. O que nós vamos ter é o seguinte: essas propriedades, todas elas são demonstradas, esses resultados que eu falei aqui para vocês. Tá? Então, esses 4 resultados que eu mencionei aqui em cima, eles são demonstrados e estão aqui numa tabela. Antigamente, eu colocava esses resultados junto com aquela tabela, mas como é um tipo de limite diferente, que a gente precisa estudar sinal, eu destaquei para a gente poder ver como é que acontece e dar exemplos desse tipo de limite. Tá? Vamos ver isso. Exemplo 2 aqui, seguindo. Né? Exemplo 1 foram aquelas propriedades, exemplo 2. Suponha que você tem essa função, f de x, g de x, tá? E um ponto x0 igual a menos 3, dando nomes a todos aqueles objetos. Calcular esse limite aqui. Ó. Então, o que nós queremos é calcular esse limite. X tendendo para menos 3 dessa expressão aqui, bastante complicada. Você poderia pensar assim, e é o que comumente acontece. Alguém, né, está permitindo aqui, ok. Eu poderia pensar, não, aqui é um polinômio do primeiro grau e aqui é uma exponencial, função contínua, multiplicação de funções contínuas são contínuas, é contínua, o denominador também é. Então, resolver esse limite aqui é substituir o número menos 3 em todo lugar que tiver x, verdade? Sim, mas não esqueça o seguinte, olha, se você substituir o número menos 3 no denominador, vai dar zero. Então, lembre-se que eu observei o seguinte, olha, sempre que vem denominador, verifica se não pode dar zero, né? Verifica a condição de existência da expressão, para a gente poder usar a continuidade. Nesse exemplo, observe, o número 3, quando ele é substituído aqui em cima, vai dar menos 6, tá? Porque vai ficar menos 3 mais 3, é elevado a zero, é 1, e 2 vezes menos 3 é menos 6. Então, o numerador vai dar menos 6 e o denominador vai dar 0.
Então, nós vamos ter esse tipo de expressão aqui, ó, constante, não nula, dividido por zero. É possível resolver esta expressão numérica? Esta expressão numérica, não. Mas o limite da expressão que tem esse resultado, sim. E o que é necessário fazer para resolver o limite? Veja, não existe solução disso aqui fora do limite. Apenas utilizando o limite, né, pelas propriedades que a gente viu. Então, isso significa que a gente tem que estudar o seguinte, olha, para esse tipo de limite, ou ele vai ser mais infinito, ou ele vai ser menos infinito, ou ele vai dar não existe, porque é um limite bilateral, né? Ou ele vai dar não existe. Como é que eu vou obter esses resultados? Estuda o sinal dessa expressão final. É isso que eu quero dizer, né? Com aquele K sobre G de X. Não precisa estudar o sinal da expressão original, olha, dentro do argumento do limite. Essa expressão aqui em cima ela é bastante complicada, então eu não preciso estudá-la, né, estudar o sinal dessa expressão. Vamos estudar apenas essa, o que nos facilita muito a conta, né? Em torno do número menos 3. Por que em torno desse número? Porque é onde o limite está sendo calculado. Ok? Então, vamos estudar sinal. Voltando àquela aula de inequações, né? Por isso a professora Nadir colocou aquelas inequações lá. O sinal do número menos 6, da função menos 6, é menos, olha, é negativo. Então, não importa o valor na reta, para qualquer valor que seja dado, o sinal do número menos 6 é menos, é o sinal negativo, tá? E x mais 3, lembrando de novo, x mais 3, como é que estuda o sinal? Ok, veja o número que anula x mais 3, que nesse caso é o número menos 3, a gente poderia colocar aqui numa outra figura, tá? Veja, lembrando, x mais 3, o gráfico disso é uma reta inclinada para a direita, gráfico acima do eixo, sinal mais, gráfico abaixo do eixo, sinal menos, ok? Não nos interessa essas duas expressões, os sinais separados, nos interessa o quociente. Então, menos dividido por menos é mais, menos dividido por mais é menos, ok? Então, esses dois sinais, observe que um deles está à esquerda do menos 3 e o outro está à direita do menos 3, tá? Esses sinais vão dizer, são os sinais dos infinitos desses dois limites laterais, que sejam esses aqui, olha. Então, e mais, a conclusão que nós temos aqui é sobre o limite inicial. Veja que nós estudamos essa expressão que foi obtida no meio do cálculo, mas as conclusões são a despeito da expressão do limite inicial. Veja, esse limite aqui, inicial, à esquerda do número menos 3, porque o sinal aqui à esquerda do número menos 3 é mais, então o resultado disso é mais infinito. Tá? O limite lateral à direita do número 3, porque esse sinal é negativo, então esse limite aqui à direita do número 3, lateral, é menos infinito. Qual é a conclusão? Que não vai existir esse limite que foi pedido no começo. Tá? Então, duas coisas aqui. O resultado desses limites laterais ou são mais ou são menos, ou é mais ou é menos infinito. Tá? De onde é que sai esse mais ou esse menos infinito? Do estudo do sinal, à direita e à esquerda do número que é dado aqui como limite lateral. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Talvez vocês ainda estejam meio perdidos. Mais um exemplo aqui, olha. Uma expressão bem complicada, envolvendo logaritmo, envolvendo seno, trigonometria e tal. O que é normal encontrar um limite desse? Substituir o número 0 onde tem t. Tá? E ver o que é que acontece. Quando você fizer isso, nós vamos ter logaritmo de 2 sobre 0 vezes seno de 0, que também é 0. Então, nós vamos ter logaritmo de 2 é um número que a gente pode fazer na máquina de calcular. Só que está sendo um número não nulo dividido por 0. Essa expressão ela não tem resultado numérico, mas dentro do limite a gente calcula esse limite. Tá? Calcula o limite de expressões do tipo zero, constante não nula dividida por 0. Né? Muito bem. O que a gente vai obter, eu fiz a conta, tá? Do limite vai dar meio, né? Vai dar meio esse limite.
sobre zero. Então, constante sobre zero, não nula, né? Sobre zero. Então, nós vamos ter que estudar o sinal dessa constante que eu obtive sobre o denominador dessa expressão, olha. Heron, então, o que aquele teorema, o teorema da conservação do sinal vai permitir é o seguinte, olha, eu não preciso estudar o sinal dessa expressão para obter o resultado desse limite, tá? Na análise desse limite. Basta eu estudar, esse é o sinal dessa expressão. E esse meio, Heron, esse 0,5, saiu de onde? É o resultado desse limite aqui, ou desse logaritmo, quando t é zero. Tá? Então, estudar o sinal disso onde? Em torno de zero. É onde nos interessa. Não é no intervalo. É apenas em torno desse número. Por que em torno desse número? Porque é o número que foi dado aqui no limite para ser calculado. Ok? Então, vamos estudar o sinal dessa expressão. Eu sei de vez o sinal dessa expressão? Eu não sei. Eu vou estudar o sinal de meio, o sinal de t e o sinal de seno de t. Em separado, como está aqui nesse esqueminha aqui, nessa tabela, estudo do sinal em torno do zero. Ok. Sinal do número meio é positivo, então é mais, onde quer que seja, na reta real. Tá? Como é que eu estudo o sinal de t? Lembre-se, t aqui está no lugar do x, ok, gente? Volta e meia eu troco as letras, porque a área de vocês, tá, se não todos... Oi. Tem gente pedindo para entrar. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Desculpem a demora, eu falando muito não vi. Obrigado, rapaz que me avisou aí. Nada. Então, vamos lá. Olha, sinal desse número meio é positivo. Mais inteiramente. E t está no lugar do x. Se você pensar numa função y igual a t, isso é um polinômio do primeiro grau. Tá? O gráfico é uma reta inclinada para a direita também, porque aqui o coeficiente é 1. Então, se você tiver problema na hora de usar a letra T, usa a letra X, mas é bom sempre trocar, porque a área de vocês, sendo áreas tecnológicas, não vai ser eternamente a letra X e Y, né? E Z. Outras letras vão aparecer na descrição dos fenômenos que tem relativos àquela área. Então, vale a pena a gente abordar as coisas da matemática, de vez em quando alterando as letras para estudar a versatilidade na memória, né, e na aquisição de conteúdos. Muito bem. Y igual a t, o gráfico é uma reta, tá? Inclinada para a direita, gráfico acima do eixo, mais infinito, gráfico abaixo do eixo, mais, gráfico abaixo do eixo, menos. Hoje eu vou falar várias loucuras aqui hoje, tá? Mas depois eu vejo no vídeo e conserto. Estou com dor de cabeça enorme aqui, mas tudo bem. E seno de t, Heron? Como é que a gente vai estudar o sinal de seno de t? A gente não viu nenhum exemplo até agora. Lembrando, consulta em algum lugar, o gráfico do seno do t, aqui é zero, é o número que vai anular o seno de t, e é onde nos interessa calcular o limite. O gráfico de seno de t, ele vem aqui embaixo, ó, e sobe positivo. Ele vem daqui de baixo, passa no zero e sobe aqui positivo, tá? Completando aqui 2 arcos. Então, gráfico do seno acima do eixo, sinal mais. Gráfico do seno abaixo do eixo, sinal menos. Não nos interessa esses sinais em separado, nos interessa essa divisão aqui, olha, o sinal dessa divisão. Então, mais dividido por menos é menos, menos dividido por menos vezes menos é mais. Ok? Então, sinal mais. Tudo mais aqui, tanto faz dividir ou multiplicar, o sinal é mais. Então, aqui está o número zero. Aqui está o número zero. À direita do zero, esse sinal deu mais. À esquerda do zero, esse sinal deu mais. À direita do zero, o sinal deu mais. Os limites laterais desse tipo são sempre mais infinito ou menos infinito. E esses sinais aqui é que vamos dizer o sinal desse infinito. Tá? Então, limite lateral esquerdo do zero, dessa expressão original, né, vai dar mais infinito. Limite lateral à direita do zero, dessa expressão aqui, mais, sinal é mais, então mais infinito. Os limites laterais iguais, então significa que esse limite é mais infinito, ok?
Então, um exemplo envolvendo um limite que não existia, estudo de sinal, e esse aqui também. Por isso eu coloquei separado da tabela esse tipo de limite infinito, ok? No material que eu vou mandar para vocês hoje ainda, eu tenho mais exemplos, tem mais 4 exemplos desses resolvidos lá, tá? Então 6 exemplos ao todo. Aqui eu fiz 2, nosso tempo é curto para poder ver mais aqui. O último tipo de limite que a gente vai usar a definição formal, então nós vimos limite numérico, né? Tendência numérica, resultado numérico. Vimos limite com a tendência numérica e resultado infinito, limites infinitos. E o outro tipo de limite importantíssimo para vocês é o limite no infinito. O limite no infinito, lembra aí, é quando a tendência aqui é para mais infinito ou para menos infinito. O resultado aqui está sendo dado como número, mas esse resultado também pode ser mais infinito ou menos infinito, tá? Mas vai nos interessar aqui definir, nesse momento, quando esse resultado aqui, a tendência é infinito e o resultado é numérico. Ok? Então, esse é o limite no infinito. Qual é o comportamento da função no infinito? Ou seja, quando o x tende para mais infinito. Qual é o comportamento da função no infinito? São quando o x tende para menos infinito. Tá? Então, em alguns lugares, vocês podem ler isso. O comportamento da função no infinito é um desses dois aqui. Tá? Observe, aqui já aparece o delta, o epsilon, o delta não aparece, é diferente no caso anterior. Tá? Quando, para todo epsilon maior que zero, existe um n maior que zero, tá ok? Todo x maior do que esse n, a distância entre as imagens e L, elas diminuem. Deixa eu traduzir para vocês aqui, olhando para essa figura 3, olha, essa definição de limite se estendendo para mais infinito. Lembre-se, se estendendo para mais infinito, final do gráfico. É o que acontece com a altura do gráfico aqui, tá? Nesse final aqui, que como os computadores e as tabelas são limitadas, né? A gente tenta usar a melhor descrição possível. O que acontece? Quando o x tender para mais infinito, vem aqui para o final, né? Ver o que acontece com a altura do gráfico. Aí, falando assim, verbalmente, grosseiramente, o gráfico em preto, ele está se aproximando dessa linha L. Né? O gráfico da função está em preto, se aproximando da linha L. Esse fenômeno, ele está sendo traduzido desse modo aqui, na matemática. Para todo n, para todo epsilon que eu fixar, existe um n. Então, que depois desse n, né, à direita desse n, né, x maior que n, à direita desse n, essas imagens aqui, elas vão caindo, vão se aproximando cada vez mais dessa linha L, né, em preto. Alguém querendo acessar lá, não é? Se aceito. Isso. Permissão, já foi. Consegui ouvir, sorte, quase que não uso. Então, só que esse fenômeno que eu falei para vocês informalmente, né, usando o gráfico, ele está sendo traduzido aqui com as ferramentas matemáticas, ok? Limite x tendendo para mais infinito. Significa que o gráfico, quando o x crescer ilimitadamente para valores positivos, a altura do gráfico ela vai querer encostar nessa linha L, nessa linha horizontal, tá? E quando o x for para menos infinito, está aqui a descrição, veja que para todo x menor que menos n. Então, lembre-se que a descrição do símbolo menos infinito que a gente utilizou, o comportamento é decrescer, né, ilimitadamente, sem parar, para valores negativos. Então, cada vez menor que um n negativo, né, aqui. Quando isso acontecer, a altura do gráfico vai tender para essa linha L aqui, nesse caso, tá? Então, limite no infinito, x tendendo para mais infinito, limite no infinito, x tendendo para menos infinito. Um nome que vai aparecer para vocês é esse aqui, ó, assíntota horizontal. Nós vimos assíntota vertical, aqui assíntota horizontal. Essa reta L, para a qual o gráfico, né, está tendendo a isso, o gráfico da função está convergindo, digamos assim, é chamada de assíntota horizontal. Da curva, ou da função, ou do gráfico da função, 3 formas de você dizer.
tá? A gente fala assíntota da função, é abuso de linguagem, mas os livros escrevem assim, não tem problema. Então, quando ela tem uma reta y igual a L, né, que é a lei de uma reta horizontal, ela é assíntota quando o limite no infinito, qualquer deles, der um número real, tá? Então, se esse limite no infinito der um número, que é o caso que está sendo abordado aqui, então, esse número aqui, y igual a esse número, é uma reta chamada assíntota horizontal. 2 exemplos aqui de assíntotas para vocês absorverem esse conceito. Então, a função arcotangente, que está aqui o gráfico em azul, tá? Ela tem 2 assíntotas horizontais. A reta y igual a π sobre 2 e a reta y igual a menos π sobre 2. Observe o seguinte, olha, se você calcular o limite x tendendo para mais infinito dessa função, usando o gráfico, eu não estou usando aqui a definição, tá? Mas usando o gráfico, voltamos aqui ao gráfico, em termos só para didática, tá? X tendendo para mais infinito, a altura do gráfico está encostando nessa linha vermelha. Então, o resultado desse limite de x tendendo para mais infinito aqui, da arcotangente, é π sobre 2, essa linha vermelha. E quando x tender para menos infinito, veja, a altura do gráfico está caindo, mas não ilimitadamente. Ela está caindo, mas tentando encostar nessa linha verde. Tá? Então, o limite da arcotangente, quando x tende para menos infinito, é menos π sobre 2. Então, essas duas retas, elas representam assíntotas horizontais da função arcotangente, ou da curva arcotangente, ok? Faltou escrever aqui, né? Mas tudo bem, eu conserto isso. Mais um exemplo aqui embaixo de assíntota horizontal, olha, essa linha em verde aqui é uma assíntota horizontal. O gráfico da função, dessa função aqui, 1 mais 1 sobre x menos 2, está em azul. Tá? As linhas em azul, o gráfico da função. A linha em verde, a reta em verde é uma assíntota horizontal, porque o gráfico está encostando aqui, ó, quando x vai para mais infinito. Quando vai para menos infinito também, né? Está dando a mesma reta, né? Tem o mesmo limite, que é o número 1. Revendo, não era necessário aqui, mas como o gráfico tinha essa figura, eu coloquei aqui para lembrar, ó, x igual a 2 é uma assíntota vertical, tá? Porque, irmão, é assíntota vertical porque lateralmente o gráfico está querendo encostar nessa linha vermelha, né? Tanto quando x tende para 2 pela direita, quanto x tende para 2 pela esquerda, né? Ele está caindo para menos infinito, está indo para mais infinito, crescendo. Então, essa linha verde aqui é uma assíntota horizontal do gráfico dessa função, ou dessa curva que está aqui. Aí, como é que a gente vê isso? Observe, olha, a gente pode calcular o limite x tendendo para mais infinito dessa expressão. Esse limite vai se distribuir aqui, ó, porque é o limite da soma, ok? Se mantém essa propriedade, tá? Eu já deveria ter falado, mas ela vai aparecer lá atrás. Então, o limite de uma constante é a própria constante, e quando a gente calcular esse limite dessa expressão, esse mais infinito vai entrar aqui, infinito menos constante é o próprio infinito, constante dividida por infinito é 0, então vai dar o número 1, do mesmo modo. Mas não vamos nos preocupar com isso ainda, com esse cálculo exato, porque a gente vai ver lá na frente, inclusive porque eu já estou usando aqui propriedades que estão nesse parágrafo. Tá? Ali eu coloquei aquelas duas figuras para vocês perceberem esse conceito de assíntota horizontal, né? E até rever também um pouco uma assíntota ali vertical, ok? Olha, todas essas propriedades são teoremas, eles são demonstrados também. E esses resultados que eu chamei de iniciais, eu até coloquei a demonstração de um deles aqui, para vocês verem quando eu falo, são demonstrados, é assim, assado, e às vezes tem a demonstração, e eu não coloco aqui. Por falta de espaço também e tempo, que a gente não tem. Eu já falei para vocês dessa abordagem, né? É uma escolha didática que a gente faz, para apresentar desse modo. Então, muito bem. Essas propriedades de limites no infinito, tá? Veja, limite de uma constante, eu até falei lá atrás, mas lá na frente, né? Lá atrás. E limite de uma constante, não importa se aqui é infinito, se aqui é número, limite de uma constante é uma constante. E limite, quando você dá soma ou da diferença, se você tiver um número múltiplo da função, esse número sai do limite.
tá? Tanto aqui quanto aqui. A e B são números aqui, são constantes, tá? Aqui eu estou dizendo, são constantes reais. Então, aquela propriedade da soma da diferença do limite, ela se mantém no infinito. Do produto, limite no produto, também. Esses dois limites, eles são numéricos, e quando são infinitos também, né? Isso permanece. Tá? Limite do produto é produto dos limites, e limite do quociente do limite, claro, se o denominador aqui não é zero. Ok? E também é comum os livros demonstrarem os seguintes resultados iniciais que são importantes para a gente desenvolver todos os outros resultados que vêm à frente junto com essas propriedades. Tá? Quer dizer, essas propriedades elas se mantêm quando o limite é no infinito, né? Veja, se n é um número natural e k é uma constante, o que se demonstra é o seguinte, essa prova do número 1 está aqui, ó. Essa expressão limite de 1 sobre x, quando a tendência é para mais infinito e vale também para menos infinito, olha pessoal, onde eu escrevo mais ou menos, significa, é uma questão de economia, para você não escrever a mesma expressão apenas com o sinal trocado aqui. Isso significa que o resultado vale tanto quando o x tende para mais infinito, quanto quando é menos infinito também, tá? Então, a gente sintetiza num resultado só aqui. Quando não vale para os dois, aí, claro, a expressão vem apenas um dos dois, tá? Então, limite de 1 sobre infinito, você poderia pensar assim, a gente já viu isso, é a propriedade lá de trás. 1 sobre infinito, se você substituir, dá zero. Tá? Não precisa esse número ser 1, não. Pode ser uma constante. Tá? Pode ser uma constante qualquer, real. Tá? Que isso vai dar constante sobre infinito. Né? Essa constante, por causa dessa propriedade 2, ela vai sair. E aí nós vamos ter de volta o número 1, esse resultado 1, que vai dar zero. Então, é constante vezes zero. Tem livro que nem faz essa parte, porque a demonstração, sendo o número 1 aqui, ela é mais fácil, está aqui embaixo, tanto para x tendendo para mais infinito, quanto para menos infinito, usando a definição formal, ok? Outra coisa, outro resultado inicial que é muito importante, se você tiver uma potência de x, tá? N aqui é um número natural, e essa tendência é mais infinito ou menos infinito, esse resultado ou é mais infinito ou é menos infinito, tá? E aqui é uma mistura, esse resultado 4 é uma mistura, né, do 1, do 2 com o 3. Né? Se você tiver uma constante sobre essa potência aqui inicial, tá? Essa constante sai do limite e esse resultado aqui vai dar mais... esse resultado aqui, observe, vai dar 1 sobre infinito, né? Então, nós voltaríamos para cá. Embora... porque x elevado a n vai dar infinito, então nós vamos ter 1 sobre infinito, ou mais ou menos, né? E aí a gente volta para o número 1 ou o número 2, como queira. Isso vai dar zero. Então, constante sobre uma potência no infinito é sempre zero. E uma potência no numerador, vamos pensar assim, o limite no infinito é mais infinito ou menos infinito. Alguém querendo ser aceito, né? Sim. Então, esses resultados iniciais, eles são demonstrados e são usados livremente no que vem à frente. Por exemplo, é um limite complicadíssimo como esse aqui, do exemplo 1. Esse limite é bem complicado para a gente resolver. Então, se eu vou fazer... Eu não posso falar aqui em continuidade, porque aqui não é número, verdade, chamar a atenção disso, tá? Mas, se você substituir esse infinito aqui, ó, antes disso, você separar. Como assim separar? Porque vale a propriedade da adição e diferença. Limite, mesmo no infinito, de uma adição, de uma diferença, de uma multiplicação do quociente, ele se distribui. É uma propriedade que está lá, está aqui atrás, ó. Limite de soma, de multiplicação, de quociente, limite de uma constante é ela mesma, tá? E mais esses resultados que estão aqui. Então, resolver esse limite aqui, se fosse número, era fácil, rapidinho, né? Função contínua. Não é número, é infinito, mesmo assim, o nosso começo vai ser esse, usar as propriedades e distribuir o limite para cada uma dessas parcelas. Agora, esse limite aqui, olha, ele é aquele número 3, é limite de uma potência. Você pode pensar assim, isso aqui é infinito ao quadrado. Seria infinito vezes infinito, e a gente voltaria para aquela tabela de infinitos. Então, infinito vezes infinito
vai dar mais infinito, se você lembrar da nossa tabela envolvendo propriedades de infinito, tá? E aqui, veja, a constante vezes uma função, a constante pode sair, a propriedade de limite do infinito, e também de infinito. Então, o limite de x ao cubo, lembre-se, vai ser mais infinito, ao cubo vai dar mais infinito, menos limite no infinito de uma constante, propriedade. Limite de uma constante, não importa, por todos os resultados que a gente já viu, qual é essa tendência aqui, se é numérica ou se é infinito. O limite de uma constante é a própria constante. Ok? E aí, nessa linha para frente, a gente volta àquela tabela de propriedades envolvendo infinito. Né? Constante positiva vezes infinito vai dar o próprio infinito. Né? Mais infinito vai dar mais infinito. Infinito menos um número ou mais um número conserva o infinito. Então, o resultado desse limite aqui, usando todas as propriedades que a gente conhece, para x tendendo para mais infinito, é mais infinito. Tá? Um outro exemplo, agora não aparece polinômio, agora nós temos aqui umas potências aqui invertidas, tá? De qualquer modo, Aaron, isso aqui é número, basta substituir, ver o que acontece. Não é, é infinito, então distribui por propriedade o limite em cada uma das parcelas. Então, isso é limite de menos 7 sobre t quadrado mais limite de 10 sobre tudo isso aqui. Ok? Propriedade, qual é a propriedade que eu vou utilizar aqui? Veja, limite no infinito, se a gente voltar, essa propriedade aqui, olha, propriedade 4. Esse tipo de limite sempre vai dar zero, porque é um número dividido por algo que vai dar mais infinito ou menos infinito. E aí, por propriedade daquela tabela enorme que a gente viu, de 11 resultados, 12 resultados, isso sempre é zero. Tá? E por aquela propriedade 4 ali também, isso sempre é zero. Então, duas vezes. Né? Então, constante sobre infinito, isso é zero. Mais constante sobre infinito, isso é zero. Ok? Não importa o infinito, se ele é mais ou se ele é menos. Tá? Esses resultados, eles vão ser utilizados para resolver limites no infinito de dois tipos muito importantes de funções, que são as funções polinomiais e racionais. Então, lembra aí o que é função racional, quando você divide um polinômio por outro. Tá? Uma observação aqui, pessoal, é o seguinte, não apareceu indeterminação aqui. Não, se aparecesse indeterminação, é o que os dois resultados que nós vamos ver vão nos permitir resolver. Tá? O que você quer dizer? Então, um polinômio de grau n, um polinômio de grau m, tá? Essa seria a proposição 1, esqueci o número. O limite um limite no infinito de um polinômio, veja que você não pode simplesmente sair substituindo o infinito, porque não é número, então não pode usar continuidade aqui, certo? Para resolver esse limite. Então, o que se mostra é o seguinte, ó, o limite no infinito, não importa se é mais ou se é menos infinito, de um polinômio, depende apenas do termo de maior grau, apenas desse termo aqui. Ó, é isso que quer dizer. Então, pode ter aqui 100 termos nesse limite, que o resultado desse limite infinito não importa os outros 100, só vai depender desse primeiro sim. Olha que coisa fantástica, né? E o que eu vou usar aqui, o que está por trás é toda a fundamentação, né? Matemática, mas é muito simples a gente ver essa demonstração, essa prova. Olha só. Então, temos aqui o limite dessa expressão, ok? Veja, vamos colocar aqui esse fator xn em evidência. Quando eu coloco esse xn aqui em evidência, ele vai ficar, né, dividido por todas as outras parcelas aqui embaixo, tá? Vai ficar dividido aqui no A0, vai ficar dividido aqui, mas tem um x aqui esperando, então quando eu colocar xn embaixo, né, então é quociente de potência de mesma base, basta eu manter o denominador e fazer o xn, né, n menos 1, que é esse daqui. E assim eu vou fazer em todas as parcelas, né, sendo que xn aqui, ele não precisa porque ele é o fator que eu coloquei comum. O que é que acontece? Menos o AN, todas as outras parcelas, elas têm uma potência aqui do xn, olha, no denominador. E x tendendo para mais ou menos infinito. Cada uma dessas potências aqui, de 1 sobre essas potências, vão tender para zero. Isso é o resultado que a gente viu lá. Expressão número
2 ou 4, os resultados iniciais 2 ou 4, vão dizer que isso aqui vai para zero. Todas essas parcelas vão para zero. Então, vai sobrar o AN. Isso significa que esse limite depende apenas desse ANXN, ou seja, apenas do termo de maior grau. Ok? Isso também vai valer quando nós tivermos... Oi. Eu fiquei com uma dúvida sobre a parte do X tendendo a mais ou menos infinito. Se eu colocar só infinito, é a mesma coisa que mais ou menos infinito? Aqui tem limite, todo livro faz isso. Cálculo 1, 2, enquanto você está falando de números reais, enquanto você não passa para funções complexas, outro tipo de função, o limite tem sinal, o infinito tem sinal. Ou ele vai ser mais ou ele vai ser menos infinito. E se eu deixar só infinito, significa Não, que... nesse momento não tá legal. Aí quando não tiver... isso é só para outras teorias, que envolvem funções de mais variáveis, né, e que não envolve função apenas de uma variável real. Tá? Quando não vem o sinal, normalmente significa de menos infinito a mais infinito. Vai significar ou, dependendo da teoria, por exemplo, se você for estudar número complexo lá na frente, que a gente fala do plano complexo, o infinito ele está em todas as direções no plano, não apenas sobre uma reta. Então, lá, quando fala de infinito lá, é sem sinal e não é nenhum desses dois aqui. É infinito em qualquer direção, entendeu? Porque, por exemplo, você está parado em cima de uma mesa, uma formiga parada em cima de uma mesa, tá? Então, existem infinitas possibilidades de direções que aquela formiga pode pegar ao se deslocar, né? Sim. E não e pode não ser nem esse mais infinito, nem esse menos que a gente está falando, que é sobre uma reta horizontal. A formiga pode não se deslocar numa reta horizontal, ela pode pegar uma reta a 45 graus, por exemplo, né? Então, quando você está estudando números complexos, esse infinito lá, ele não tem sinal. Quando você está estudando funções de várias variáveis, que não é apenas de uma única variável, então você não está falando apenas do conjunto R, você está falando de coisas mais abstratas, aí esse infinito, ele pode não ter sinal, aí vai significar outra coisa. Mas quando aparece o mais, significa para a direita na linha horizontal. Quando aparece o menos, significa para a esquerda na linha horizontal. Bem fixa assim mesmo, bem fixa mesmo. Tá. Facilita a nossa vida. Mas eu entendi. Facilita a nossa vida, facilita a nossa vida. Obrigada, professor. Disponha, boa pergunta. Essa pergunta ela foi feita outro dia por algum colega seu, eu não sei se nessa turma ou na outra, mas eu não expliquei desse jeito, eu falei apenas que estava lá na frente, em outros conteúdos, porque naquele dia a gente estava muito cheio de conteúdo para falar e eu não me ative. Mas isso aí, qualquer pergunta podem fazer. Obrigado por perguntar. Oi. No caso ali, por exemplo, sempre vai ser o maior polinômio, certo? Sempre vai ser o termo de maior grau. Sempre vai ser o termo de maior grau. Não tem. Aí você junta os dois, né? Aí você tem que juntar os dois em um só. Porque lembra o seguinte, olha. Lembra o seguinte, se tiver dois do mesmo grau, você vai poder somar ou subtrair. E aí vai ficar um só, né? Vai sintetizar em um só. Tá bom. Né? Ok, vamos lá. Para funções racionais, lembrando que é função racional, polinômio dividido por polinômio, chama de racional, tá? Vai depender, não vai complicar a nossa vida, gente, porque as propriedades e aquela proposição anterior vai dizer o seguinte, olha, você tem limite no infinito aqui? Sim, está no infinito, é mais infinito ou é menos. E aqui polinômio sobre polinômio? Sim. Então, o resultado desse limite depende apenas dos termos de maior grau, tanto do numerador quanto do denominador. É isso que quer dizer aqui, ó. E aí a gente vê por quê. Como assim, não? A gente vê porque a demonstração aqui ela é muito similar à anterior. Você vai fazer a mesma coisa, colocar a potência, a maior potência xn no numerador aqui, em fator comum, e a maior potência do denominador em fator comum. Então, o que é que nós vamos ter? Vamos ter potências em todas as outras parcelas aqui no numerador, que vão para zero, porque esse limite aqui é no infinito, e potências no denominador, né? Aqui, todas elas, potências não, o inverso de potências, tá? Todas elas indo para zero, porque
a tendência aqui é no infinito. Então, vai sobrar essa parcela n e bm, e nós vamos ter essa tendência dependendo apenas dos dois fatores de maior potência. Mas vamos ver isso numericamente em contas, quando em exemplos que a gente pode fazer conta. Chamando a atenção aqui de vocês o seguinte, olha, se eu fizer aqui, distribuir o limite em cada parcela, eu vou obter aqui, olha, menos infinito. Quando tiver o quadrado, vai dar mais, com esse menos vai ficar menos infinito. Então, vai ficar 8 menos infinito. Desculpem, tá? A cabeça está bem latejando, mas vamos lá. E se você pensasse no infinito como número, e fizesse a conta aqui, ia ficar mais infinito. Então, nós íamos ter 8 menos infinito mais infinito. Que no final, esse 8 ia ser, entre aspas, absorvido por esse menos infinito. Então, nós íamos ter essa expressão aqui, ó, menos infinito mais infinito, ia dar uma indeterminação. Só que diferente daquele exercício que a gente não tinha como continuar, aqui nós temos como resolver essa indeterminação. Usando a estratégia anterior, da proposição anterior. O que é que eu quero dizer com aquela proposição anterior? Olha só, a parcela que tem maior grau aqui é o x ao cubo, tá? Menos 4x ao cubo. Então, se eu colocar x ao cubo aqui como fator comum, ele fica dividido aqui pelo 8 e fica dividido pelo x quadrado, tá? Eu coloquei aqui também, eu poderia colocar isso, né? Estou multiplicando e dividindo por x ao cubo. Então, esse x ao cubo fica aqui não há o que simplificar. Essa expressão aqui, olha, você vai simplificar, né? Vai ficar o x 3 menos 2. Então, vai ficar x a 1. E aqui são fator comum, né? Você pode dividir, não tem x. Então, aquelas potências que aparecem lá, em termos genéricos, observe aqui o que acontece nesse exemplo. Tá? Observe, x tendendo para menos infinito, constante sobre infinito, isso é zero. Eu esqueci de botar a setinha aqui tendendo para zero, mas constante sobre infinito, isso é zero, vai sobrar um número menos 4. Tá? De modo que, agora, nós temos aquele resultado daquela proposição que nós usamos, né? Apenas o termo de maior grau, como eu tinha dito a vocês. E aqui, Aaron, a gente faz o que para resolver? Aí você pensa como se estivesse fazendo número, ou você pode utilizar o resultado anterior, né? Aquela proposição, potência do infinito é mais ou menos infinito. E nesse caso, Aaron, esse menos infinito ao cubo, lembrando, potência ímpar, né, expoente ímpar, então vai permanecer o sinal menos. Então, digamos, o cubo de menos infinito é menos infinito. Tá? Então, menos vezes menos é propriedade, vai ficar mais. Se 4 vezes infinito, digamos assim, é o próprio infinito. Tá? Então, mais infinito. Eu fiz aqui muita coisa, tá? Mas porque essa técnica aqui, essa ideia, ela é utilizada em vários lugares. Mas você deve pensar só o seguinte, olha, limite no infinito, polinômio. Então, resolver esse limite é resolver isso, apenas considerando o termo de maior grau, que é esse aqui, ó, com sinal tudo, hein? Então, essa parte aqui é igual a essa última aqui, sem ter que passar por essa fase. É opção sua. Se fizer isso aqui, ou fizer isso aqui, está correto, do mesmo jeito, você chega ao mesmo resultado. Mais um exemplo, só que envolvendo função racional, dentro de uma função cosseno, pode ser que vocês encontrem exercícios envolvendo, né, coisas de geral, logaritmo de alguma expressão racional, cosseno, o seno de uma expressão racional, né, exponencial de uma expressão racional. Então, esse exercício aqui para a gente ir já treinando essas coisas. Observa o seguinte, olha, se você fosse substituir o infinito aqui, você ia obter, olha, mais infinito no numerador e mais infinito no denominador. Isso é uma indeterminação. Então, a gente vai poder parar por aí? Não, a gente vai poder resolver. Porque, lembre-se, propriedade de limite, o limite ele troca aqui com a função cosseno. Isso aqui é uma função... composição de funções. Você tem um bloco, uma função racional dentro de uma função cosseno, no argumento de uma função cosseno. Então, esse limite, isso é propriedade, tá?
Se eu não falei, eu vou olhar de novo lá na frente para escrever isso em algum lugar, se eu não disse. Então, o limite vai atuar aqui dentro, no argumento do cosseno. Tá? Veja, eu estou fazendo isso aqui para dar exemplo daquilo que eu fiz lá de modo genérico, né? Então, o maior fator comum aqui no numerador é menos 2t ao cubo. Então, eu coloco t ao cubo aqui como fator comum. Tá? E no denominador é o t à quinta. Então, eu coloco o t à quinta aqui como fator comum. Então, todas essas expressões aqui, elas vão ficar mais simples, né? É 1 sobre t ao cubo, isso é 1 sobre t quadrado, e isso aqui é 2. E essas expressões aqui também podem ser simplificadas. Ah, cadê o t ao cubo e o t à quinta? Eu já simplifiquei aqui, olha, fator comum, está multiplicando, né? Então, nós podemos trabalhar com esses dois fatores aqui, olha, divisão deles. Eu mantive aqui embaixo, né? T à quinta, 5 menos 3. Vai ficar 2, ok? Então, veja que esse limite é no infinito, é mais infinito. Constante dividido por infinito é 0. 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 Então, o que nos sobrou foi esse termo que não tem variável e esse aqui. E o t quadrado que a gente ainda não usou. Tá? Mas se você quisesse, até já poderia colocar aqui já essa etapa, né? Eu coloquei isso aqui, gente, para forçar a barra um pouco, para lembrarem das propriedades, né? Ah, nós temos aqui, olha, menos 2/3 é uma constante, então pode sair do limite. Mas você poderia fazer diretamente, tá? Então, esse limite constante sobre infinito, de novo, é 0. Então, esse é cosseno de 0. E cosseno de 0 é 1. Tá? Então, mais um exemplo envolvendo infinito, limite no infinito. Esse exemplo é bem diferente. Não tem polinômio aí, e não é uma função racional. Por que esse limite está aí? Como é que está aí? Eu vou fazer o quê? Eu coloquei esse exemplo aqui, esse exemplo 5, porque a maneira de abordar é semelhante ao que a gente fez. Uma das partes da maneira de abordar é semelhante ao que foi feito para polinômio e função racional, ok? Observe o seguinte, se você substituísse o infinito e fizesse contas e tal aqui, você ia chegar a essa conclusão. É um limite, é uma indeterminação matemática. Mais infinito, menos infinito. Tá? E aí, não é polinômio e também não é uma função racional. Como é que eu vou fazer isso aí? Primeira ideia, usar um método ou uma técnica que já foi utilizada lá na frente, quando aparecer a raiz quadrada, que é o do conjugado. E você utilizar, multiplicar e dividir essa expressão pelo seu conjugado, de modo a aparecer polinômio aqui envolvido na expressão do limite. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo, olha. O conjugado dessa expressão é esses dois termos aqui com sinal trocado, tá? Esse sinal externo, apenas esse sinal externo que troca, chamando a atenção. Então, o mesmo limite anterior, ele é multiplicado e dividido, né, pelo conjugado, lembrando o numerador, quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo. Por que daqui para cá, essa raiz, eu pude cancelar essa raiz aqui, entre aspas, né, se cancelar essa palavra aqui, esse 2 com essa raiz, porque, olha, t tendendo para mais infinito, significa que isso aqui é sempre positivo. Lembre-se que mais infinito é crescer ilimitadamente para valores positivos. Então, essa expressão aqui é toda positiva para este limite. Então, pode cancelar simplesmente essa raiz com esse 2 aqui. Ok? Que a gente garante que essa expressão ela é positiva. E o t quadrado. Então, veja que no numerador sobrou t. E no denominador, agora a raiz está no denominador. Mas ainda é um problema, porque aqui vai dar infinito, e aqui está dando mais e mais infinito, vai dar menos infinito sobre mais infinito. Tudo bem, vamos resolver esse problema. Como? A mesma técnica que foi usada lá para polinômio e função racional, aqui, ó, dentro dessa raiz, vamos colocar o t quadrado como fator comum. Então, nós vamos ficar com essa expressão aqui, ó. Que, simplificando isso aqui, nós vamos ter essa expressão aqui, total. Ok? Então, isso é t sobre tudo isso. Ainda não resolveu o problema. Tudo bem, ainda não resolveu o problema, né? Mas veja, a raiz de um produto. T quadrado vezes esse parênteses.
Então, a gente pode separar desse modo. Veja que esse aqui permanece, porque a gente está trabalhando ainda o limite. A raiz quadrada e t quadrado, Heron, você falou lá atrás que é módulo. Por que aqui não está módulo? Porque, lembre-se, esse t aqui, t tendendo para mais infinito, significa t sempre positivo. Tá? T tendendo para mais infinito significa t sempre positivo. Então, esse quadrado com essa raiz saem daqui tranquilamente, sem erro. Certo? Então, agora nós temos esse t aqui, tem t aqui e aqui, olha. Então, ele pode ficar fator comum. E aí, simplificar com esse t no numerador. E aí, sobrou apenas essa expressão, onde tem a variável t apenas aqui. É 1 sobre mais infinito. Isso é 0. Então, nós temos isso é meio. Então, as duas técnicas, né, que foram utilizadas aqui para resolver esse limite, que é o conjugado, que apareceu, reapareceu, e essa questão da gente colocar um fator comum aqui, só que dentro de uma raiz, para que a gente tenha termos fora da raiz. Quando eu coloquei esse t quadrado aqui, gente, foi com a intenção que aparecesse algum número sobre variável, porque isso ajuda quando a gente está tratando um limite no infinito, né? Quando aparece constante sobre infinito, isso vai ajudar nas contas, porque vai desaparecer esse infinito aí. Muito bem, eu tenho dois tipos de limites, chamados limites fundamentais, ok? Esses limites fundamentais, eles não estão escritos como conteúdo lá na lista de conteúdo de vocês, mas esse aqui, o fundamental trigonométrico, envolve trigonometria, e existem outros dois que são chamados fundamentais exponenciais, tá? Esse trigonométrico é 0 sobre 0, um limite do tipo 0 sobre 0, ele poderia ter sido dado lá no começo, quando a gente tratou o limite da indeterminação 0 sobre 0, e os outros dois, eles são limites no infinito. O que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi colocar os dois aqui para o final e colocar tudo num bloco só, que são chamados limites fundamentais, ok? Está aqui, ó, limites fundamentais, e em quase todo livro, gente, eles são abordados também mais ao final do conteúdo de limite. E também um tema que está lá no começo, escrito na lista de conteúdos, que é o teorema do valor intermediário. Eu coloquei aqui no final, porque aí a gente pode abordar mais exemplos dentro do teorema do valor intermediário, agora que a gente já viu os 3 tipos básicos aí de limites que a gente estuda. Então, vamos lá. Esse limite fundamental trigonométrico é esse limite aqui, o limite de seno de x sobre x, quando x tende para 0. Era uma função contínua, uma função seno, sim. Função x é uma função polinomial do primeiro grau, ou é uma função afim, se você quiser chamar assim. Também é contínua. Se eu substituir o número 0, vai dar 0 sobre 0. E aí você está dizendo que é 1. Sim, isso é demonstrado, esse limite é demonstrado, né, quase sempre geometricamente. No material que eu vou mandar para vocês tem essa demonstração geométrica, utilizando triângulos, utilizando trigonometria, e utilizando um teorema que eu não escrevi aqui, que é chamado teorema do sanduíche, tá? Então, por que esse limite é chamado fundamental? Porque ele é utilizado para resolver outros limites. Tá? E ele é utilizado para resolver os primeiros limites, vários limites que a gente vai utilizar para definir derivada da função seno, derivada da função cosseno, da função tangente, derivada das funções trigonométricas, vão implicar o aparecimento desse limite aí. É outro motivo pelo qual ele é chamado de limite fundamental, tá? E trigonométrico porque envolve a função trigonométrica seno de x, ok? Aqui é um gráfico, esse gráfico está fora de escala, tá, gente? Mas essa função aqui, você botou o pontinho cheio, mas ela não está definida em 0, é verdade, foi um erro meu, dizer aqui, ó, que esse 0, ele deveria estar aberto, tá? Mas eu botei cheio, me desculpem, para chamar a atenção, na verdade, do número 1, acabei cometendo esse erro aí. Porque essa função não está definida em 0, né? Não pode ser dividida aqui por 0. Mas o gráfico está fora de escala também. Normalmente, quando você plota esse gráfico, o gráfico de seno de x sobre x, em algum computador,
ele vai dar uma coisa mais baixinha aqui, mas eu levei para chamar a atenção do número 1 ali, né? Que pela esquerda e pela direita, esse gráfico, os dois lados está convergindo para o número 1, então esse limite é 1, usando o gráfico, mas isso é demonstrado, ok? Então vamos usar esse limite, tá, para resolver outros limites, por exemplo, esse limite aqui. Veja que é importante ter esse limite, porque não tem como usar fatoração aqui, como a gente usou para polinômios, né, nas funções racionais e tal, quando é 0 sobre 0. Não tem como usar aqui conjugado, né, que a gente utilizou. A substituição, Heron, se eu substituir aqui alguma coisa, vai aparecer pior ainda, a função arcosseno. Então, resolver limites envolvendo esse tipo de função quase sempre vai necessitar da utilização desse limite aí fundamental, trigonométrico. Que seja um primeiro exemplo, seno de 3x sobre x. Veja que se você substituir o número 0, vai dar seno de 0 sobre 0. Isso é 0 sobre 0. É uma indeterminação. 0 sobre 0. Mas a gente consegue fugir dessa indeterminação utilizando esse limite aqui. Como assim, Heron? Veja, esse limite, para que esse limite seja 1, algumas coisas são necessárias. Primeiro, o argumento da função seno tem que ser igual a esse denominador. E segundo, esse argumento, uma vez que eles são iguais, eles têm que tender para 0. Ok? Aqui, o argumento aqui, ele é 3x, aqui não tem 3x, aqui tem apenas o número x, a variável x. Então, é diferente. Mas aqui está tendendo para 0, ok, aqui está tendendo para 0, então 3x também vai tender para 0, mas não está igual aqui, ó, a esse, né? Esse argumento é 3x e aqui é só x. Mas ele pode ficar igual, basta que a gente multiplique e divida pelo 3. Ok? E esse número 3 a mais em excesso, digamos assim, ele sai do limite de sua propriedade. Propriedade de limite. Tá? Então, agora nós temos tudo certinho. É o quê? O argumento da função seno é igual a esse denominador. E, mas aqui não é 3x, ok. Mas o que importa é o seguinte, quando x tender para 0, 3x também tende para 0, porque isso seria, entre aspas, 3 vezes 0. Tá? Então, argumento igual ao denominador, e a tendência é para 0, esses argumentos estão indo para 0. Então, esse limite aqui, a resposta dele é a mesma desse limite aqui. É 1, tá? Então, pelo limite fundamental trigonométrico, essa expressão vale 1. Então, 3 vezes 1 vai dar 3. Para quem não se convenceu disso, é o seguinte, o que a gente pode fazer é resolver esse limite, esse original, usando essa substituição, olha. No lugar do 3, a gente substituindo por uma letra qualquer, Y, Z, T, U. Eu estou usando a letra T. Então, observe o seguinte, olha, se eu fizer t igual a 3x, então x, né, é t sobre 3. E também tem o seguinte, já que eu vou trocar de variável na lei do limite, eu tenho que trocar aqui também na tendência. Isso é importante, tá? Vários estudantes esquecem disso. Se eu estou trocando a variável que descreve o limite, o argumento, então aqui também tem que trocar, porque senão vão ficar duas variáveis diferentes. Como é que pode? Né? Então, veja, quando o x tender para 0, se eu substituir aqui, ó, x tendendo para 0, então esse t vai tender também para 0. Tá? Ou seja, ou t sobre 3, se você quiser, né? Já que x é t sobre 3. Aí eu fiz passo a passo aqui, t também tende para 0. Então, esse limite ele pode ser reescrito assim, olha. No lugar de x tendendo a 0, t tendendo para 0. No lugar de 3x é a letra t. E no lugar do x é o t sobre 3. Lembrando, né, que esse tração aqui ele é divisão, né, fica vezes o inverso do denominador, né, 3 sobre t. Então, esse 3, propriedade de limite, ele pode sair. E aqui a gente tem exatamente o limite fundamental, só que escrito com uma outra letra, mas é exatamente o mesmo limite fundamental. Não importa a letra que você utiliza aqui, né, se é x, se é n, se é u, se é k, se é z, se é t. Né? Se eu substituo tudo isso aqui por outra letra, esse resultado permanece. Ok? Então, duas maneiras de abordar esse limite aqui, mas os dois utilizando o limite fundamental trigonométrico. Mais um exemplo.
Esse exemplo aqui também vai usar, eu já parti usando substituição, porque ele é bem diferente, né, de escrever. Então, eu usei aqui de novo, olha, que x antes disso, eu fiz o seguinte, ó, é uma maneira de abordar, você pode partir direto da substituição que você quiser, mas a maneira de abordar que eu fiz aqui foi o seguinte, eu coloquei no denominador, eu coloquei esse número 2 aqui como fator comum, então fica t menos meio, tá? Meio eu chamei aqui de 0,5, certo? Escrevi nessa forma, então esse meio, ele sai do limite, tá? Ele saindo do limite, a propriedade fica sendo de t menos meio sobre t menos meio. Então, os argumentos são iguais. E eles tendem para zero? Sim, eles tendem para zero, porque aqui t está tendendo para meio. Então, meio menos meio, zero. Meio menos meio, zero. Então, quando eu escrevo isso aqui, e t tendendo para meio, eu já tenho o limite fundamental, tá? Só que eu preferi usar uma outra letra aqui como substituição, né? Veja, quando t tender para meio, esse x vai tender para zero, né? Porque t aqui meio é meio menos meio. Então, esse limite aqui, olha, que está em t, ele pode ser reescrito com essa substituição nessa forma. X tendendo a zero, sendo x sobre x, que é o fundamental. Então, esse limite é meio. Tá? Você poderia... Oi. Por que o 1 virou meio? Aonde? Não é 1 virou meio. Ah, aqui... porque eu coloquei esse número 2 aqui como fator comum. Lembra lá quando a gente faz o x a n como fator comum? Aqui é o número 2 como fator comum. Então, fica parênteses, né? T menos meio, né? Esse 2 vai dividir aqui pelo meio. Né? Então, põe a fator comum, o 2 aqui como fator comum e reescreva essa expressão. Veja, olha, como é que eu volto para essa expressão? Por que fica meio? Porque para eu voltar, se eu fiz certo, para eu voltar para essa expressão, basta multiplicar aqui, ó, 2 por esses dois termos e ver se obtém isso, tá? Então, isso é 2 vezes t, né? Que é 2t, menos. 2 vezes meio dá quanto? 1. Exatamente. Então, por isso, quando eu coloquei esse 2 aqui como fator comum, não só no t, né? Ele agora está vezes o t e vezes o meio. Esse 1 vira meio, senão você não consegue retornar para essa expressão, né? Vai aparecer mais vezes. Boa pergunta aí. Então, esse limite dá mais um exemplo. Eu coloquei esse exemplo aqui, porque ele aparece também em derivada, esse exemplo, e também porque é um exemplo em que a gente pode usar o conjugado, não mais de uma expressão envolvendo radicais, para você ver que aquela ideia de conjugado, como ela é ampla, né? Como as ideias algébricas da matemática, elas são amplas, na verdade, tá? Olha só, pessoal, esse limite aqui, olha, é uma função contínua sobre função contínua, tudo bem, mas se você substituir o t igual a zero, cosseno de zero é 1, vai dar 0 no numerador e 0 também no denominador. E uma estratégia, eu nunca vi esse exercício sendo resolvido, gente, por outro método que não esse. É uma curiosidade até minha, se teria outra maneira de abordar esse exemplo aqui, de resolver esse limite, sem usar a definição, né, de formal de limite, que não fosse usando o conjugado do numerador, olha. O conjugado dessa expressão aqui é 1 mais cosseno de t. Então, qual é a estratégia do conjugado? Multiplicar e dividir, né? Pela expressão original, para se obter determinadas expressões que a gente quer. Nesse caso aqui, não é racionalização de denominador, né? A gente não está usando raiz, então não tem racionalização. A gente está usando a ideia do conjugado e a multiplicação e divisão aqui por ele, tá? Aaron, por que você fez isso? Observa, veja que é 1 menos cosseno, 1 mais cosseno. Então, é produto, né, da diferença aqui pela soma. Então, isso é quadrado do 1 menos quadrado do cosseno, né, que a gente escreve assim, cosseno quadrado. E o denominador tem que usar parênteses aqui para multiplicar, tá? Mantém assim. Lembre-se, olha, relação fundamental da trigonometria. Cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t é igual a 1. Né? Então, essa expressão aqui, olha, é o seno quadrado de t.
Bom, mas você tinha uma expressão simples e agora tem uma expressão complicada e continua 0 sobre 0, verdade. Ainda é 0 sobre 0. Mas lembre-se o seguinte, ó, seno quadrado significa seno vezes seno. E eu posso dividir desse modo aqui, olha, esse seno quadrado ele pode ser escrito desse modo. E mais ainda, como aqui é multiplicar, um desses senos pode ficar com o t e o outro com esse restante aqui dessa expressão. Limite do produto dos limites, olha, gente. Esse limite aqui, lembre-se, é o fundamental, trigonométrico, vale 1. E esse daqui, esse já não está dando 0 sobre 0, olha. Substitui o 0 aqui no t e aqui, seno de 0 é 0, mas aqui o denominador é 2. Isso é número dividido, é 0 dividido por número não nulo. Isso aqui não é nenhum problema, isso aqui é 0. Isso aqui está super bem definido na matemática. Então, esse limite aqui vale 1, porque é o fundamental, é o trigonométrico, o fundamental trigonométrico. E esse aqui vale 0, porque o cálculo deu 0, naturalmente, sem nenhum impedimento. 0 dividido por 2 é 0. Então, esse limite é 0. Esse limite vai aparecer lá para a gente na derivada também. E se alguém encontrar outra maneira de resolver, algum dia por aí pelos livros, gente, sem ser usando conjugado nessa expressão, me dá um alô. Eu nunca encontrei, eu fico numa curiosidade sempre que vejo esse limite. Tá? Sempre o fundamental está aparecendo aqui. E outro tipo de limite fundamental que é chamado exponencial. Tá? São dois. Tá? O primeiro deles é esse aqui, olha. É um limite no infinito, tá? E esse segundo aqui é 0 sobre 0. Esse limite no infinito quer dizer que essa expressão aqui, ela vale e elevado a esse número, olha. É uma expressão grande, né, e tal. É até bom que seja grande assim, porque é fácil de reconhecer quando ela aparece. Tá? É chamado exponencial porque o resultado é exponencial, tá? Esse limite. Esse limite também ele é chamado limite exponencial, embora a resposta seja logaritmo, né? Logaritmo natural de A, mas porque ele é derivado desse. Tá? Para demonstrar esse limite, é com esse limite aqui. E também porque a função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Mas os dois recebem o nome de limite fundamental exponencial. Tá? Então, esse limite no infinito, uma das tabelas, a última tabela que eu fiz lá, calcular limites usando tabela numérica, uma delas é essa expressão aqui, para mais infinito, só que no lugar do alfa é o número 1. Observe que se você colocar o número 1 aqui, isso aqui é elevado a 1, que é o próprio E, ou seja, lembrando, para quem não lembra ou para quem não conhece, essa letra E é utilizada, é chamada constante de Euler, né? Escreve Euler, mas lê-se Euler, significa um número especial na matemática, né, que algumas pessoas chamam de E neperiano, mas, em geral, os livros chamam de constante de Euler. Vale 2,7182, blá, 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 é um número irracional e aparece quase sempre nos modelos que utilizam funções exponenciais. Tá? Então, esse número vai aparecer muitas vezes. 2,7182 e 3 pontinhos aí que eu não lembro, outros decimais, são infinitos, ok? Esse também é outro motivo porque é chamado de exponencial. Então, se alfa é um número, esse limite no infinito, tanto faz se for mais ou se for menos infinito, a resposta vai ser a mesma. Isso se demonstra, tá? Se demonstra esse resultado, vai dar E elevado a esse número aqui. Tá? E aqui é um gráfico dessa função para alfa igual a 1, né? Alfa igual a 1. Opa, tá errado, viu, gente? Aqui, isso aqui é x, tá? É que o programa que eu usei, eu copiei daqui, botei aqui, era para eu apagar, botar só o x, tá errado aqui, tá? Aqui. Mas antes de mandar para vocês, eu vou... Isso. Esse azul é o gráfico dessa função quando aqui é x. Ó. Veja que x tendendo para mais infinito vai dar essa linha y igual a E. É uma assíntota, né? Horizontal. Se x for para menos infinito, mesma coisa. Vai dar o número E. Essa assíntota aqui. E esse limite, veja que se você substituir A aqui é um número positivo, tá? Então, ela vai dar 0, vai ficar 1 menos 1, 0, vai dar 0 sobre 0. Se demonstra, usando esse resultado, que esse limite aqui
vai dar logaritmo desse número que aparece aqui na frente. Tá? Enquanto que esse limite dá exponencial desse número, nesse limite, aqui vai dar logaritmo desse número. Exemplos, por exemplo, esse limite aqui. E por que eles são fundamentais? Desculpe, de novo. Porque eles são utilizados para resolver outros limites e porque também eles são utilizados para... Eles aparecem, né, e são utilizados lá para definir derivada das funções exponenciais, logarítmicas. E a gente precisa saber. Muito bem. Esse limite aqui, olha, observe, ele está nesse padrão, né, da equação 4. Se eu comparar esse limite, veja que aqui é mais infinito. Se eu comparar esses dois, observe que no lugar do alfa tem o número 2. O que é que significa? O resultado desse limite aqui é elevado a esse número 2. Tá? Aí se tivesse menos 1, seria E elevado a menos 1. Se tivesse 2 terços, E elevado a 2 terços. E por aí vai. E se aqui fosse menos infinito, não muda, o resultado é esse. Mais 2 exemplos, 3 exemplos aqui. Resolver esse limite. Observe o seguinte, olha, se você fosse colocar, gente, só no caso anterior aqui, se você fosse usar o infinito aqui, olha, isso ia dar número dividido por infinito, isso era 0, tá? Constante dividida por infinito é 0. Então você ia ter 1 elevado a infinito. Alguém poderia pensar assim, mas era 1 elevado a qualquer coisa é 1, quando essa coisa é número. Tá? É outro motivo aqui para dizer a vocês, olha, que infinito causa certas estranhezas, né? E que a nossa fala precisa estar correta. Se você botar infinito aqui, número dividido por infinito é 0, 1 elevado a infinito. Isso é uma indeterminação, tá, gente? É outro tipo de indeterminação que aparece aqui na matemática. 1 elevado a infinito pode dar infinitas soluções, infinitos resultados. Ok? Ou menos infinito também. 1 elevado a menos infinito. Infinitos resultados. Também é uma indeterminação. Né? Observa esse limite aqui, se você substituir o infinito, já dá infinito sobre infinito aqui dentro. Ainda é elevado a infinito. Então, a gente não ia conseguir sair disso, entre aspas, substituindo, né, infinito aqui. O que nós podemos fazer é o seguinte, olha, organizar essa expressão aqui dentro, desse modo, né, dividir pelo mesmo denominador, e isso aqui é 1, isso é menos 1 sobre 2t. Ainda não está naquela forma padrão, entre aspas, da equação 4, né, do limite fundamental exponencial. Mas nós podemos, esse menos 1 sobre 2, ou menos meio, nós podemos escrever desse modo aqui, ó, e colocar o mais aqui na frente, né? Esse menos meio aqui, colocar o mais aqui. Agora, escrito nessa forma, nós podemos comparar esse limite com aquele fundamental exponencial da equação 4. Ok? Daí, veja, aquele alfa, esse menos meio está no lugar do alfa. Então, o resultado desse limite é elevado a menos meio, que a gente pode escrever desse modo, sobre a raiz de 2. Já esse exemplo 3, ele está já naquele padrão da forma do limite fundamental exponencial 2, né? É um a elevado a x menos 1 sobre x, esse x tendendo para 0. Esse limite é 0 sobre 0. Mas usando aquele fundamental, daí o nome fundamental, você pode usar para resolver outros, né? Inclusive esse aqui é um exemplo. A gente já tem a resposta imediata. Isso aqui é logaritmo do A, né? É logaritmo do 2. O 2 está no lugar do A. Tá? E esse limite aqui, esse A aqui representa um número, tá? Positivo. Veja que vai dar 0 sobre 0, se eu substituir H aqui por 0, tá? Esse limite está na letra H. X aqui, gente, é constante. Olha, o que diz a variável do limite é essa tendência aqui. E a gente vem então acostumado a usar x, por isso que eu mudo pela letra t, às vezes a letra u, tá? Pra, quando chegar numa hora dessa, você não se confundir. Variável para esse limite é a letra h, e não x. X aqui para a gente é uma constante. Tá? Então, eu já coloquei esse exemplo aí, porque vão aparecer assim, diversas expressões assim, para vocês não se confundirem. Eu já vou tirando essa dúvida, chamando essa atenção. Variável para esse limite é a letra H. Qualquer outra letra que está aparecendo aqui
dentro desse limite é considerada constante. Por exemplo, o A é uma constante, o X também é. Tá? Muito bem. Então, veja que está dando 0 sobre 0, porque vai dar AX menos AX é 0 e H é 0. Então, no limite do tipo 0 sobre 0. Mas esse limite, observe que aqui, ó, usando a propriedade de potência, a gente pode escrever desse modo. Veja que você tem AX, AX, então esse é um fator comum. Então, esse AX está multiplicando, veja que A é número e X também é número para esse limite. Tá? O que é que não pode ser tirado desse limite eram coisas envolvendo H. Você não pode retirar desse limite expressões matemáticas envolvendo H, porque o H é uma variável. Mas essa expressão aqui, exponencial, é uma constante para esse limite, então ela pode sair. Tá? Então, isso é A elevado a X, todo esse limite. E esse limite, ele é aquele fundamental exponencial 2, né, escrito com a letra H, mas é o mesmo fundamental exponencial 2. A elevado a uma variável menos 1 sobre a variável tendendo a 0. Então, esse limite aqui é aquele fundamental, vai dar ln de A. Vocês não sabem, mas isso aqui vai definir, esse limite aqui está calculando a derivada da função exponencial, A elevado a X. Por isso eu coloquei ele aqui como exemplo, que lá na frente, né, tentando trazer a memória de volta para vocês. Muito bem, o nosso último tema aqui... Professor, Oi. só uma dúvida, pode voltar. É, isso. Nesse Sim. exemplo 2, eu não entendi porque ficou no quarto igualzinho. Ficou, tipo, menos 1,5. Menos 1,5? Porque Isso. é tudo isso aqui, olha. Já vem aqui, menos meio. Eu peguei esse menos meio e arrastei, entre aspas, né? Se a gente pudesse fazer isso com o mouse, eu peguei ele e coloquei aqui em cima. Mas quando eu coloquei aqui em cima, aqui não pode ficar vazio. Né? Então, aqui não pode ficar colado no 1, né? Então, ficou mais. Quando eu peguei ele tudo daqui, ó, e arrastei para cá, né? Na verdade, arrumei todo aqui em cima, todo ele aqui em cima, para ele poder ficar na forma padrão do teorema, né? Porque o teorema é 1 mais alfa sobre a variável, né? Então, isso aqui tudo está no lugar do alfa, que eu estou mencionando lá na equação 4. Percebeu? Não, entendi. Consegui? Obrigada. Ótimo. Boa pergunta. Muito bem, nosso último tema é o teorema do valor intermediário. Invariavelmente os livros escrevem assim, eu colei aqui, né, sem querer. TVI, é teorema do valor intermediário, tá? O que é que vai dizer esse teorema? Esse teorema tem a ver, gente, com consequências da continuidade. E ele é importante por alguns aspectos que a gente pode inferir. O que quer dizer esse teorema? Ó, se você tem uma função f definida no intervalo fechado aqui, e o intervalo fechado num conjunto B, pode ser R, pode ser outro intervalo, tanto faz, tá? É uma função, se ela é uma função contínua, essa f, no domínio dela, e você tem um número dado um número entre as imagens de A e a imagem de B, é o que quer dizer aqui, olha, dado um número D entre essas imagens, tá? Pode ser assim também, olha, ou assim, né? Entre f de A e f de B, porque qualquer um dos dois pode ser maior aqui, ou entre f de B e f de A. Então, vai existir um C no domínio, não pode ser os extremos, tá? Não pode ser nem A nem B, por isso que tá aberto aqui. Então, que a imagem desse número é D. Olha uma figura aqui, ó, que representa isso. Seguinte, olha, você tem uma função definida no intervalo AB, tá? Então, se ela está definida em AB, A tem imagem, é f de A, B tem imagem, é f de B. Essa é uma opção de gráfico, tá? Tem outra para esse caso, em que f de A é menor do que f de B. Então, qualquer número que eu sortear aqui dentro, na imagem, olha, qualquer número que eu pegar dentro da imagem aqui, que o teorema está chamando de D, ele vai ter um real associado a ele entre A e B. Ele vai ser imagem de alguém entre A e B, de algum número que está entre A e B. É isso que quer dizer. Ah, mas Heron, isso não é óbvio? É óbvio, gente, mas isso não acontece se a função não for contínua. Tá? Se a função não for contínua, isso não acontece. E a outra coisa aqui, que é uma leitura desse teorema.
Quer dizer o seguinte, se você tem uma função contínua, isso é imprescindível. Tá? Se tem uma função contínua definida no intervalo fechado, isso significa o seguinte, entre f de A e f de B, todos os valores são assumidos entre f de A e f de B. Se a função é contínua. Não vai pular nenhum pontinho aqui entre f de A e f de B. Ok? Significa que, sorteado qualquer número entre f de A e f de B, vai existir um número aqui no domínio, tal que esse dê a imagem dele. É isso que quer dizer. Tá? Olha só, um exemplo desse teorema é determinar aqui, olha, você tem essa função complicada, eu fiz o gráfico dela aqui, determinar um valor de C que satisfaz o teorema intermediário, ou seja, se D é 3, tá? Eu quero dizer o seguinte, eu dei essa função, esse intervalo fechado 1, 6, tá? Eu construí o gráfico aqui, tá entre 1 e 6, faltou eu escrever a resposta, tudo bem, no intervalo 1, 3, para D, entre D igual a 3, ou seja, D aqui, olha, D está na imagem, tá? Nesse intervalo aqui, achar um valor de C, é isso que quer dizer, ó. Achar um valor de C, tal que esse D é a imagem desse número C, tá? Ou seja, eu quero saber isso aqui, eu quero saber um C, tal que esse D é a imagem, né, dessa função f. Olha, então, basta usar f em C, significa substituir nessa expressão, substituir a letra C, olha. Igual a D, D é 3. Então, f de C quer dizer isso aqui, né? Porque f de x é x quadrado mais 1 sobre x, então f de C, C quadrado mais 1 sobre C. Isso aqui tem que ser igual a D. Ok. Quando eu multiplico aqui por C e simplifico a expressão, isso vai nos dar uma equação polinomial do segundo grau. Quando você resolve, você vai achar C igual a C1, né? Dois resultados, C1 e C2. Observe que C1 vai dar um número menor do que o número 1. Então, e C2 vai dar um número menor do que 6. Então, veja, esse número C1, ele não está nesse intervalo. Tá? Ele não está nesse intervalo. Então, apenas o número C2, ele está aqui, né, entre veja aqui no gráfico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né, apenas o número C2 vai estar no intervalo 1 e 6, que está sendo considerado nesse exercício. Tá? Então, o exercício deu, olha, dá no número 3 aqui, tá, que está na imagem dessa função, obtenha o valor, né, no domínio, nesse domínio, 1 e 6, tal que 3 seja a imagem desse número. Né? Ele está perguntando, 3 é a imagem de qual número no domínio dessa função? Né? A gente sabe que vai existir esse número aqui, nesse intervalo, porque essa função ela é contínua nesse intervalo, 1, 6, né? Ela dá problema no zero, sim, dá problema no zero, mas nesse intervalo não tem zero. Essa função é contínua nesse intervalo. Nós obtivemos 2 resultados no nosso cálculo, mas apenas um deles é válido. Como é que eu sei que apenas um deles é válido? Basta verificar se os números obtidos estão nesse intervalo. Você pode fazer isso usando uma calculadora, vai perceber que esse número é menor do que 1, ou usando um gráfico a gente vê que o número C1 não está no intervalo 1, 6, né? Apenas o número C2. Esse teorema do valor intermediário, ele é importante também porque ele dá origem a outro teorema que é imediato, é quase que imediato, é só uma versão do teorema do valor intermediário que é chamado teorema de Bolzano. E esse teorema de Bolzano ele é super utilizado no cálculo numérico. Por que ele é utilizado no cálculo numérico? Ele vai dizer o seguinte, olha, se você tem uma função contínua no intervalo fechado, tá? Se as imagens de A e B, eles têm sinais opostos, né? Ou seja, um é negativo e o outro é positivo, né? Então, o produto é negativo. Então, vai existir um número no intervalo AB, aí nesse caso pode ser o A ou até pode ser o B, que é raiz da função, né? Que vai anular a função. Ou seja, geometricamente quer dizer isso, olha, se você tem uma função contínua no intervalo AB,
e a imagem de um dos extremos é negativa e a imagem do outro extremo é positiva, ou seja, quer dizer que esse ponto está abaixo do eixo e esse ponto está acima do eixo, pode ser o contrário, e a função é contínua, para ela formar um gráfico contínuo, vai ter um momento, vai ter uma hora que ela vai ter que cortar esse eixo horizontal, que o gráfico vai ter que cortar o eixo horizontal. Né? Porque a função não se quebra. Né? Ela não se quebra, ela é contínua. Então, para ela sair desse ponto aqui de baixo e chegar nesse ponto aqui em cima, ela vai atravessar essa linha. E o que é que significa atravessar essa linha? Significa um número que anula a função. Né? Que é um zero da função. Né? Então, por exemplo, olha, esse gráfico aqui, olha, você quer mostrar o gráfico dessa função. Vamos supor que eu nem sei o gráfico dessa função. Ele está aqui, mas eu nem conheço, né? Não sei fazer. Mas o exercício vai dizer o seguinte, olha, considere essa função aqui, mostre que f possui um zero, né? Nesse intervalo. Mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu vou mostrar isso? É mostrar que existe um número no intervalo menos 1, 0, que anula essa função. Aaron, como é que eu vou ficar sorteando, chutando esse número aqui nesse intervalo aqui, fazendo as contas? Não precisa disso. Basta calcular a imagem desse número menos 1, olha, está aqui calculado, deu menos meio. Calcula a imagem de 0, deu 1, sinais opostos, quer dizer, o produto vai dar negativo, ok? Então, o teorema de Bolzano garante o seguinte, olha, existe um número, que eu chamei de C1 aqui, mas poderia ser C0, nesse intervalo, tal que a imagem dele é 0. Ou seja, esse número tem uma raiz no intervalo aqui, ó, tem um 0 aqui no intervalo menos 1, 0. Quando eu fiz o gráfico, eu percebi que isso é verdade, olha. Entre menos 1 e 0, esse gráfico está cortando o eixo horizontal, então tem uma raiz aqui. Tá? E também você pode ver o seguinte, olha, usando polinômios, se o polinômio ele tiver grau ímpar, e a gente calcular o limite indo para mais infinito, isso vai dar mais infinito. Calcular o limite da função do polinômio indo para menos infinito, isso vai dar menos infinito. Lembre-se, polinômios, funções polinomiais, são contínuas em R. Então, como é que o gráfico dessa função saiu de mais infinito para menos infinito? Em algum momento, ele vai cortar o eixo horizontal, em algum momento. Inclusive, pode cortar esse eixo horizontal várias vezes, mas, com certeza, pelo menos uma vez, ele vai ter que cortar esse eixo. Então, polinômios de grau ímpar, eles têm pelo menos uma raiz real. Né? Cortar o eixo real significa ter pelo menos uma raiz real. E o que está por trás é justamente esse comportamento de função contínua e esse teorema o teorema do valor intermediário e o teorema de Bolzano. Ok? Eu vou consertar algumas partes desse que eu chamei a atenção de vocês aí, só verifiquei agora, e eu devo mandar para vocês, e o material